Bom dia. Esse alarme está me dando uma ansiedade, gente. Não está dando em vocês, não? Ninguém quer ir olhar lá que carro que é? Pelo amor de Deus, gente. Que ansiedade que dá na gente isso. E você sabe do que eu vou falar hoje aqui? Ansiedade, descontentamento e insegurança. E já começa com o coração a mil. A sorte que na frente do meu carro, onde eu parei meu carro, tinha um carro branco, um Fiat. Deve ser de algum de vocês, porque a placa era Exu. Eu falei, nossa, aqui eu estou protegido. Se o Exu está olhando o carro dele, ele olha o meu também. É seu? Logo imaginei. Você gosta de andar protegido. Bom dia, pessoal. Vamos descontrair um pouquinho. Hoje eu não vou andar muito, porque eu estou com o joelho doído. Mas eu vou fazer perguntas só para os da frente aqui, tá bom? Então hoje nós trouxemos alguns temas que eu acho bastante interessante porque a gente está vivendo hoje, nos dias de hoje. Ansiedade, descontentamento e insegurança. Então nós começamos a puxar esses temas porque eu gosto de relacionar toda a parte emocional, que nem o Marco falou, tudo que a gente desenvolve durante a vida, ela tem motivo. Não é nada de graça nessa vida e não é nada sem motivo nessa vida. A inteligência suprema que fez isso aqui e construiu a gente, que fez uma sabedoria tão grande, que a gente fica de vez em quando duvidando, fala, poxa, mas por que eu preciso passar por isso? Por que eu tenho isso? Você falou da ansiedade, eu estou ansioso para ver se vivia aí. Vai lá. A gente tem que cuidar dela, não ela cuidar da gente. Então, e depois você vê se não é o meu carro, viu? Então, a gente está passando por um momento difícil. Todos nós estamos muito ansiosos. A senhora, dona Ana, ansiosa? Sim. Bastante? Mais ou menos. Normal? Normal não. São uns 80% do dia. O resto tá bom. Sim. A parte que dorme, tranquilo. Sim. Então, a gente vê que a ansiedade é uma coisa que tomou conta dos nossos dias. Gente do céu. A gente que tem mais de 50, a gente acordava de manhã cedo, o tempo passava mais devagarzinho. A gente tomava café com o nosso pai, a gente tomava café com a nossa mãe, a gente ia para a escola a pé, a gente voltava, já passava na padaria, comprava 2 filões de pão, né? Porque um a gente comia no caminho, o outro era para comer em casa. Se houver mais alguém ansioso, pode acabar a ansiedade. Não tem nada. Não tem nenhum carro apitando. Isso aí é a imaginação da gente. Imagina. É no plano espiritual que está acontecendo esse alarme. Então a gente chegava tranquilo, sossegado em casa, conversava com o pai, a gente participava da conversa da nossa mãe com o nosso pai, a gente sabia que estava difícil os boletos, a gente participava como crianças da vida de casado dos nossos pais. Então a gente cresceu diferente, nós mais antigos. Hoje em dia a moçada não quer casar, não quer ter filho, não quer... Gente, e os cachorros são castrados, então a humanidade está indo pro beleléu, né? Porque os cachorros castrados e as crianças não querem ter filho, né? Porque hoje em dia cachorro virou filho. Então eu acho que
algo mudou na gente, que a gente começou a ser ansioso, que começou a provocar essa ansiedade na gente e começou a desenvolver alguns problemas, né? Então, se a gente fala em ansiedade, o nosso corpo, minha primeira formação, eu sou engenheiro, então eu gosto de sistema. Tudo é saber como funciona, né? Não só porque funciona, é como ele funciona. E o nosso corpo é um sistema. E a ansiedade ataca que sistema do nosso corpo? Alguém sabe? O Marcelo não pode falar, não. Nem a dona Norma também não pode falar. Qual é o sistema mais atacado por nossa ansiedade? Nervoso? Não, nervoso sou eu, não é o sistema. Alguém aqui é nervoso? Ninguém é nervoso? É o sistema nervoso, gente, que ele é atacado. Onde fica o sistema nervoso? Aqui, né? As nossas glândulas pineal, hipófise, epífise, né? O nosso sistema nervoso, ele é completamente atacado por nossa ansiedade. E o nosso sistema nervoso é que faz a nossa conexão chão-céu. O nosso sistema nervoso é que faz que a gente entenda quem somos nós. Nós não somos esse bolo de carne só. Nós não somos um sistema que funciona químico, elétrico. O engenheiro, você vai falar para ele, como é que funciona o corpo? Ele é químico, elétrico. Ah, é? É só isso? Nós somos muito mais do que isso, e o sistema nervoso é que faz a gente ter a conexão. O sistema nervoso é que faz você perceber quanto feliz você ficou de ganhar o seu presente. Ficou feliz? Um negocinho de nada que só falar o seu nome mudou todo você na hora. Ela deu um sorrisão assim na hora, nós falaram o nome. O sistema nervoso dela entrou em ação e trouxe para ela um negócio chamado alegria. Então a gente vê a importância do nosso sistema nervoso. Se ele está em desconexão, sabe o que acontece? Eu trouxe até a listinha aqui para a gente ver. Parkinson, já ouviram falar desse negócio de Parkinson? Já ouviram falar de um negócio chamado Alzheimer? É o terror da atualidade. Já ouviram falar em demência, enxaqueca, estresse, insônia? Dorme bem? Mais ou menos. Mais ou menos? Ah, quando eu durmo bem. Quando eu durmo. Bipolaridade, lombalgia e dor no ciático. Eu falo, nossa, isso tudo é causado pela ansiedade? Não, isso tudo é causado por nós. Isso tudo é causado por nós. Nós entramos num processo de não prestar atenção nas coisas. O seu celular está aí? Posso jogar ele fora? Me dê ele aqui. Você quer acabar com a sua ansiedade? É só deixar de desligar. Não, joga fora. Joga fora o celular, gente. Você não presta atenção em mais nada. Você não presta atenção no que você sente. Já aconteceu com você que você pegar o celular e falar assim, eu vou ligar para minha esposa. Aí quando você pega o celular, tem uma mensagem do WhatsApp. Aí você vai ler. Aí tem outra, tem outra, tem outra. Aí você fala, para quem que eu ia ligar mesmo? Aí ela vai dizer que a culpa é sua, que você não prestou atenção, que você ia dar os parabéns pelo aniversário de casamento. Estou ficando inteligente também. Mas você viu tanta coisa,
que você esqueceu. Aí o pessoal fala, não, mas isso é coisa da idade. Mas um moleque desse também esquece. E quantos anos você tem? Se com 11 esquece, imagina eu com quase 70. Eu não lembro nem a idade que eu tenho mais. Então nós passamos por um processo, gente, de não prestar atenção nas coisas. E nós entramos pelo processo de ansiedade. Nós entramos com os 2 pés, com as 2 mãos e com o nosso sistema nervoso inteirinho. E como é que a gente sai disso, gente? Ok, Fernando, você falou dos problemas. Ok. Começando a prestar atenção mais nas coisas. Quando você fica feliz, fique feliz. Quando o seu amigo está triste, não fale para ele nunca, cara, isso não é nada. A primeira coisa que a gente vê quando alguém não está bem, a gente desmerece o que ela está sentindo. Não chore, você está chorando à toa. Nossa, quando alguém fala isso pra gente, a gente fica com vontade de bater na pessoa, ao invés de se sentir consolado. Peraí, gente, isso se chama compaixão. Compaixão não é você arrancar ela do que ela está sentindo, é você sentir com ela o que ela está sentindo. Se a pessoa está triste, deixe ela sair da tristeza dela. Ajude ela a sair da tristeza dela. Não enfia a cabeça dela na tristeza dela. Cara, isso não é nada que você está sentindo. Você me conhece? Você sabe quanto está me doendo isso? Não sabe. Então, se a gente buscar Jesus, o que ele falaria para a gente hoje? Para você diminuir a sua ansiedade. Tem algum capítulo do Evangelho que fala isso? Terças-feiras, 7h30. Ok. Olha lá, capítulo 25. Buscai e achareis. O que você está buscando? Só paz. Mas a gente busca na internet. Então, Jesus, quando ele fala para a gente, nesse capítulo aqui, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês já estão lá? Já passaram por ele? Vão chegar. Ele fala, busque e achareis, olhai, como é que é o resto? Não, é o outro. Olhai quem? Olhar os outros, as aves. Olhai as aves do céu. O que mais que ele fala das aves? Que elas não tecem nem fiam. Não, esse é o lírio. Que elas não trabalham e não guardam alimentos, mas elas não deixam de ser alimentadas. Bom, a ave é mais importante que a gente? Quem é mais importante, Noah? Você ou um passarinho? Não vai falar o passarinho, não. Bom. Então, se a gente é importante, gente, por que a gente é tão ansioso? Se a gente não confia no que nós temos aqui, por que a gente é tão ansioso? O passarinho precisa confiar no galho que ele pousa? Você já viu algum passarinho parado pensando, será que eu vou pousar ali ou eu não vou pousar ali? Pergunto a vocês, o passarinho precisa se preocupar com o galho? Por quê? Porque ele sabe voar. O passarinho não precisa se preocupar com o galho porque ele sabe voar. Se o galho quebrar, ele faz o quê? E por que a gente fica tão ansioso de perder o emprego, de perder isso, de perder aquilo, de não ter isso, de faltar para a gente isso, se a gente sabe
voar. Então Jesus vem contar para a gente, no Evangelho, comentando sobre os pássaros, comentando sobre os lírios, para que a gente não seja tão ansioso. Para a gente preste atenção quem nós somos. Preste atenção, a nossa conexão com o plano maior, gente. A gente só está conectado com a parte de baixo, com a parte material. É importante? É muito importante. Mas a gente tem que estar conectado com o alto. A gente tem que saber quem nós somos. E é o sistema nervoso que faz essa conexão. Então precisamos voltar a sermos o que a gente era, mais tranquilos e mais confiantes no caminho que Deus criou. Isso que ele falou hoje, eu vou até contar nas minhas palestras, que é importante. Se você for para o inferno, vá como se fosse o dono. Eu lembro da história de uma mãe que o filho dela morreu. Inferno não existe, tá, gente? É tudo alegoria. Mas disse assim, que uma senhora muito boa, já tinha desencarnado há muito tempo, e ela estava num lugar bem legal. Aí o filho dela desencarnou. Bandido, traficante, um monte de probleminhas. E esse menino foi encaminhado para uma zona umbralina barra inferno. E essa mãe, como é que ela fica no céu? Você ficaria? Onde você ia? Eu ia buscar meu filho, né? E essa mãe vai lá para o inferno, vê o filho dela lá, aquele inferno horroroso, né? Aquele inferno horroroso, fedido, cheiroso, quente pra caramba. Essa mãe começa a andar lá, cuidar do filho, aí encontra lá um engenheiro, engenheiro elétrico, eletricista, parado lá, olhando, sem fazer nada no inferno. Cara, vem cá, você é engenheiro, cara, engenheiro elétrico, eletricista, meu, dá um jeito nisso aqui que tá muito quente. Tá sem fazer nada aí, meu. Dá um jeito nisso aqui. Pronto, o cara levantou, começou a botar uns ar-condicionado, aí achou, falou assim, ô senhora, o que você fazia lá na terra? Ah, além de falar mal dos outros, era costureira. Pô, bota umas cortinas aqui, pelo amor de Deus, a gente tá andando aqui, tomando banho com a janela aberta. Vem cá, bota uma cortina aqui. E assim ela foi andando no inferno para cuidar de quem? Do filho. Passou um mês, o diabo tinha tirado umas férias. Aí quando ele voltou, como é que estava aquele inferno lá? Nossa, cheiroso, bonito, arrumadinho, friozinho. Nossa, estava uma maravilha. O diabo falou assim, eu vou me embora daqui, eu vou para o céu, porque isso aqui está muito ruim. O que faz uma mãe por um filho? O que faz Deus por nós? Ele botou nós no inferno? Ou a gente que faz disso aqui um inferno? Ele faz disso tudo. Gente, o corpo humano é uma perfeição. É uma perfeição, uma coisa absurda. A gente está com uma netinha de 1 ano e 4 meses, eu olho para minha filha e falo assim, ô filha, quem que te ensinou a fazer isso aqui? Não estou falando na hora do vai e vem, não. Estou falando na hora de construir uma vida sem saber. Né, dona Norma? Será que mexe com o corpo humano? É uma inteligência. Os médicos, de vez em quando, eles se acham Deus. Mas eles enxergam a beleza que está lá dentro. Porque mexer com a vida é uma coisa fantástica. E a vida é uma perfeição, gente. Só a gente que é ansioso demais. Passando para o próximo item. Alguém deixou de ser ansioso? Vai tentar? Claro, com certeza. E vai lembrar de que capítulo do Evangelho? O número eu não sei, mas é alguma coisa sobre pássaros e flores, correto? É isso, é importante. Jesus mostrar para a gente a natureza, como ela funciona.
Passo número 2. Descontentamento. Como a senhora está descontente com alguma coisa? Sim. Só a senhora? Olhe para a sua frente. Está vendo alguém descontente? E para trás, dá uma olhadinha para trás. Está vendo alguém descontente? Tem algum oftalmologista aqui? Ou ela é que nem o Marco, ou ela está com problema de visão, porque está todo mundo descontente, gente. Está todo mundo descontente. Nós estamos... O ser humano ele já foi criado com uma... Deus colocou um negócio para a gente que se chama insatisfação. Isso é de Deus. Né? Que não é o lado negativo da insatisfação. Ah, esse cara é um insatisfeito. Não. É um impulsionador. Ele deu um upzinho na gente, que é um negócio chamado insatisfação. Aí você consegue uma coisa, aí você quer uma melhor, aí você quer a segunda melhor. Isso começou desde que veio Adão e Eva, né? Foi a primeira coisa que nós fomos expulsos da nossa ignorância. Não existiu Adão e Eva também, alegoria. Mas nós ficamos com aquele negócio. A partir do momento que eu conheço a primeira coisa, que é eu sei alguma coisa, eu quero saber uma melhor. E eu quero saber outra melhor. Eu quero saber outra melhor. Isso nos impulsiona. Mas nós estamos usando de uma forma tão errada. Nós estamos tão insatisfeitos com tudo, que a gente pega e começa a fazer coisas para alimentar essa insatisfação. Dona Aline, que hora a senhora almoça? Meio-dia. Almoça em casa? Não. Almoça? Geralmente no trabalho. No trabalho. Mas você sai para almoçar ou come lá no escritório? Na escola. Na escola. Aquela paz. Sim, claro. Um silêncio absoluto. 20 minutos para comer. Ela é professora, trabalha na escola. Deve ser um silêncio na hora que ela está colocando para dentro dela alimento. Ao invés dela sair e almoçar uns 10 quilômetros da escola, ela come na escola. Ela fica o dia inteiro aguentando as crianças gritando na orelha dela. E na hora que ela vai se alimentar, o que ela põe para dentro dela? Qual é o sistema atacado pela insatisfação? Digestório. O nosso sistema digestório, ele completamente, antigamente se falava digestivo, hoje é digestório, só para vender mais livro, para dizer que o meu livro está desatualizado. Então hoje é sistema digestório. A dona Aline coloca para dentro dela na hora que ela está comendo, na hora que ela está introduzindo energia para dentro dela, mais insatisfação. Quem almoça em casa aqui, levanta a mão para mim. Ah, ok. Agora, quem almoça com a TV desligada? Só os da esquerda, os da direita. Não fala em política que dá mais insatisfação. Gente, na hora que a gente está comendo, na hora do almoço, o que passa na televisão? É feminicídio, é homicídio, é atropelamento, é assassinato, é assalto. O que nós estamos colocando para dentro da gente? Ai, Fernando, mas eu não almoço vendo televisão. Ah, mais janta. Mais janta. Aí o que tem na hora da janta? Antigamente era o Datena, né? O nosso Datena era uma paz de espírito assistir o programa do Datena. Aí apareceu um tal de Jorge Lordello, que o pessoal falava que é parecido comigo, que falava só de assassinato, de não sei o quê, e papapá. Eu falo, cara, à noite eu participava com meu pai chegando em casa e falando para minha mãe como é que foi no serviço, lá.
Agora a gente assiste o Datena. A gente, Cidade Alerta, O Povo em Ação. O que mais que tem? Vocês não querem falar, né? Mas de todos, né? Se bobear, tem 3 canais assim, cada um passando um assassinato diferente. Gente, o nosso sistema digestório vai pro beleléu. O sistema digestório, ele serve para pegar energia, transformar essa energia, entra por aqui, a partir daqui, ele já começa a funcionar. Quando você sente o cheiro de uma comida, já começa a entrar em ação todo o sistema digestório. O estômago, ele tritura tudo, joga para os intestinos. Aqui tem um monte de componentes que vai dar um pouco de alegria, um pouco de sal, um pouco de pimenta, um pouco de tchan, né, umami. Aí chega aqui, ele analisa tudo que você comeu. Isso aqui é bom, isso aqui vai para lá, isso aqui vai para o sangue, isso aqui vai para onde, isso aqui vai para não sei onde, isso aqui para os ossos. E o restinho que sobrou faz o quê? Vamos embora. Demora muito para ele fazer. Hein? O seu demora muito para fazer. Igual pato. Igual pato. Papo. Inteligentíssimo o nosso organismo. Inteligentíssimo. Em um processo muito rápido que ele transforma feijão em gasolina. Você vê? Eu nunca vi um carro movido a feijão. Também não. Mas ele transforma arroz em gasolina, feijão em gasolina. É inteligentíssimo. E o que sobra ele faz o quê? Né? A mulherada tem mais complicação para fazer. Os homens não. Porque desde criancinha, né? Meu pai, eu tinha só um irmão. Tem. Aí, papai, eu quero fazer cocô. Meu pai parava o carro e falava, faz daí, filho, manda ver. Né? E a menina? E se eu tivesse uma irmã, como é que seria? Papai, eu quero fazer popô. Aguenta aí, filha. Daqui 6 horas a gente chega. Vai segurando aí. Eu estou indo de São Paulo para Itu, demora 6 horas e meia. Antigamente era mais ou menos isso para chegar aqui, que eu vinha comer orelha de elefante, que meu pai falava. Eu vinha para Itu comer orelha de elefante, que era lá no bar do Alemão. E a menina não. Menina, aguenta aí, você não pode fazer popô em qualquer lugar. Até hoje as mulheres têm intestino preso. Quando vocês vão viajar, vamos para um lugar diferente. Primeira coisa que para de funcionar, o que é? O popô. Ah, não. Eu vou fazer popô só no meu vasinho. Se não for no meu vasinho, eu não consigo fazer popô. E você? É assim também? Chega no hotel, já fala, opa, peraí, deixa eu ir. É o primeiro a fazer popô. Gente, com as nossas emoções é a mesma coisa. O que ele fala pra gente sobre o sistema digestório? Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Gente, misericórdia não é dó. Misericórdia é você saber o que o outro está passando, porque você já passou e você não quer que ninguém passe esse que você está passando. Tá? Então, a misericórdia é um processo de você pôr para fora todas aquelas emoções que você não te serve e você não querer que ninguém passe por isso também. O que você faz, dona? Pensa que eu esqueci de você? O que você faz quando chega em casa para pôr para fora tudo que você não gostou lá da escola? Eu tento fazer atividade física. Físico? Quando eu estou com coragem. E você fazendo atividade física, você acha que sai todas as coisas que você pegou lá na escola? Melhora.
melhora. Mas tem uma palavrinha que você pode fazer para resolver isso tudo. Como? Mas tem uma palavra, uma ação. Também. Mas o importante é vigiar. O vigiar significa você entender isso. Vigiar não é vigiar os outros. Vigiar não é vigiar os outros. Vigiar você é ver o que não serviu. É fazer uma triagem. Este camarada me xingou hoje. Correto? O que eu faço com isso? Serviu para alguma coisa? Vai me fazer bem? Então, conhece aquela frase para você? E não é para ele que você está fazendo aquilo. É para você. É pôr para fora aquilo que não te serve. É não absorver uma emoção que está te fazendo mal. É não continuar com ela enquanto ela está dentro de você, te causando problema. E qual é a hora que mais perturba? Quando você deita para dormir. Aí você fica. Porque ela não devia ter feito isso. Porque isso não sei o quê. Não, eu não vou mais lembrar disso. Eu não quero mais pensar nisso. De repente a sua cabeça, a sua mente está lá, ó. Lembra dela, tá vendo? Olha o que ela fez, não devia ter feito. Por que ele me xingou? Não me conhece? Não sabe nem quem é minha mãe? E que hora que chega isso? Na hora de você dormir. E dorme bem? Por quê que não dorme bem? Porque não sabe fazer. Porque não sabe fazer para as emoções. Presta atenção, gente. O que serve, serve. O que não serve, vai embora. O que não serve tem que ser posto para fora, principalmente as nossas emoções. Tem que perdoar. Perdoar não é esquecer. Tem gente que fala assim, eu não consigo esquecer. Ninguém consegue esquecer. Se algo faz mal para mim, eu tenho um mecanismo automático que faz eu prestar mais atenção nas coisas que me machucam. Você já foi viajar, né? Quando você volta, a primeira coisa que você conta para os outros, o que é? Não, as coisas ruins que aconteceram. Primeira coisa que nós vamos contar para... Cara, já na saída eu prendi o dedo na porta. Quase não fui viajar. O pneu furou. Nossa, teve um carro que deu uma fechada. Nossa, chegamos lá no hotel, você precisa ver. Não estava arrumado o nosso quarto. Não é isso que a gente conta primeiro? Por quê? Porque é um mecanismo. É automático a gente prestar atenção nas coisas mais difíceis. Depois que a gente vai parar assim, puxa, mas foi tão legal, gente do céu. Eu fiquei tão feliz porque eu ganhei um prêmio lá, ganhei um picolé. E eu fiquei numa felicidade que o cara me deu um picolé que saiu o palitinho premiado. Então é a gente começar a prestar atenção no que a gente sente. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. E aí nós começamos com a misericórdia, consertar o nosso sistema digestório. Eu não vou ter mais gastrite nervosa. Vocês já ouviram falar de gastrite nervosa? Já viram alguma passando aí na rua? Já chegou alguma gastrite nervosa no seu consultório? Não. Chegou uma pessoa nervosa que tem gastrite. Né? A gastrite nervosa não chega a lugar nenhum. Quem chega é uma pessoa nervosa que desenvolve uma gastrite. Como é que ela deixa de ter gastrite? Relaxando na hora de almoçar, jantar, fazendo uma bela uma análise de tudo que passou durante o dia
Isso aqui, Santo Agostinho fazia isso, né? Ele ensina a gente antes de dormir. Faz uma análise do que você passou, o que não serviu, bora. Aí, mas as coisas ruins, guarda como lembrança. Não como lugar para você ficar. Sabe? Guarda, isso aqui é perigoso? É, mas eu não preciso viver neste inferno. Ok? Alguma dúvida sobre o sistema digestório? Procure a doutora Norma. Depois ela passa o telefone, tá? Ok? Se for problema de boca, ó. Vamos para o seguinte. Insegurança. Você vive insegurança ultimamente? Haroldo? Acho que todo mundo está inseguro, né? Meu pai acho que não está mais. Tá bom. Minha mãe também. Eu também acho que elas estão de boa, né? Eu brinco com um amigo meu, ele é muito meu amigo, eu falo assim, Paulinho, daqui uns anos você vai sentir uns negócios esquisitos assim, e aí você vai fechar os seus olhinhos, alguém vai chegar, você vai abrir de novo, alguém vai chegar para você, ô seu Paulo, sossega aí um pouquinho, porque você tem que ficar aqui nesse lugarzinho até você melhorar, tal. Aí fica 2 dias ali, aí a pessoa fala, ó, agora você vem ali, tá vendo aquele lugar ali, você vai dormir ali. Mas antes de ir lá, seu Fernando está esperando você lá na esquina, tomando uma cervejinha ali. Aí ele começa a chorar, não, eu vou morrer primeiro que você, não sei o quê. Como é que você sabe que eu estou falando de morrer? Você só fala dessas coisas. Eu falo, gente, eu não estou falando uma mentira. Tem cerveja no plano espiritual? É? E eu falei que eu não estou falando mentira. Não estou mesmo. Eu pergunto a vocês, o que é a cerveja? O que é ir num boteco tomar uma cerveja? Vamos perguntar para os homens primeiro. Você vai celebrar, você vai contar coisas boas. O que é menos importante? A cerveja. O ambiente. Hoje em dia a mulherada está mais esperta do que a gente nessas coisas. Elas estão chegando antes. Elas vão ter... Cerveja não é a cerveja, gente. É estar junto com alguém, é conversar, é compartilhar, é dividir. A cerveja é só uma ferramenta. E no plano espiritual, não tem ferramentas? Tem, só que a cerveja lá é diferente. Não é a cerveja igual a nossa, alcoólica, sei lá o quê. Mas é o estar junto, é compartilhar, é dividir, é dar risada, é ficar feliz com uma piada besta. Você vê um monte de homem bobo dando risada, dando umas piadas que você ouviu 80 vezes, não é verdade? E você dá risada de novo. Não é por causa da piada, é por causa do estado interno. E nós estamos vivendo uma insegurança danada, gente, ultimamente. E qual é o sistema atacado pela insegurança? É o sistema que dá movimento à nossa vida. Ah, são as pernas, Fernando? Não. É o sistema circulatório. Por que ele chama circulatório? Vocês têm ideia? Porque ele circula. Muito bem, né? Se ele é um sistema circulatório, é porque ele circula. Circular é movimentar. Circular é... O nosso sangue, ele sai, ele vai, e depois ele faz o quê? Ele volta, daí ele vai de novo, aí ele volta. Quantas vezes o seu sangue dá volta no seu corpo por dia? E quantas vezes ele já deu desde que você nasceu? Parou alguma vez? Não. É circular. Problema circulatório, veias, artérias, cérebro, AVC. Todos os nossos problemas circulatórios é fazer a energia circular. É fazer a energia fluir. É o nosso estado de fluidez.
né? E ultimamente nós não temos muita fluidez, porque a gente tem insegurança. A gente não pode sair muito de casa, a gente tem que ficar mais recluso. E a natureza, ela tem fluidez? Tem. Tanto é que a natureza, ela usa primavera, outono, verão, inverno. Não é? Ela segue o ciclo? Segue. E elas reclamam de ter fluidez? Não. Quando vai chegando o outono, o que acontece com uma árvore? Começa a cair as folhas. Ela impede que as folhas caiam. Por quê? Você imagina se de uma árvore as folhas começarem a querer cair no outono, né? A árvore fala assim, não, vocês não vão cair, vocês vão ficar comigo. Vocês são minhas folhas, eu vou ficar com vocês, eu não quero que vocês caiam, vocês fiquem comigo, não vão cair mais. Legal? E o que vai acontecer quando chegar a primavera? Hein? Os brotinhos novos vão falar assim, opa, não tem espaço. Não dá para eu sair. Então é melhor eu não sair. O que acontece com a árvore? Vai ficar uma árvore velha. Então a árvore não impede que as folhas caiam. Ela permite que as folhas caiam. Porque aí ela entra num processo de criar uma energia interna para fazer os brotos novos saírem e florescer uma árvore nova praticamente, linda, maravilhosa, como estão os ipês, os manacás da serra agora. E o que a gente faz, gente? A gente mantém o que pra gente? A gente permite que as coisas antigas vão embora para a gente adquirir coisas novas? Eu lembro da história de um monge que foi buscar um sábio. Ele era o sábio mais famoso que existia. Esse monge precisou andar uma semana. Precisou uma semana andando para chegar nesse monge. Aí chegou no monge, sentou na frente do monge, ele começou a falar, seu monge, olha, eu estudei isso, eu já estudei sobre aquilo, isso, eu já vivi isso, fui para tal lugar, conheci não sei o que, conheci fulano de tal, fui para o Tibete, fui para não sei onde, e o monge só olhando para a cara dele. E o monge olhando para a cara dele e o cara falando. O sábio olhando para a cara dele e o monge falando. Aí ele cansou de falar dele. Chegou para o monge e falou assim, e o senhor o que me conta? Aí o sábio levantou, pegou uma xícara de chá, botou na frente dele, foi lá, pegou o bolinho, numa velocidade. Pegou o bolinho, começou a botar assim. E olhava só pro monge. E aquilo enchendo, começou a transbordar, caiu em cima da mesa. Aí o monge falou assim, ei, para! Não viu que encheu a xícara? Tá vazando tudo, tá desperdiçando tudo. Ele falou, lógico que eu vi. É a sua cabeça, é igualzinho a xícara. Tá tão cheia que não cabe mais nada, pode ir embora. Então a gente é assim. A gente mantém tanta coisa velha na nossa cabeça que a gente não permite que as coisas novas entrem. A gente está dentro da gente com tantos conceitos antigos, errados, que a gente não permite que nada novo entre. Então está na hora da gente esvaziar as nossas mentes. Mente não é o seu ser. Mente é aquilo que fica enchendo o teu saco a noite inteira. Tem um livro famoso que chama O Poder do Agora, que ele fala sobre a mente de Eckhart Tolle.
Ele conta pra gente, se você vai num lugar para você ficar quieto, você senta na beira de um lago. Ai, não, eu preciso de um sossego dessas crianças. Aí você senta na beira de um lago. Tá, acabou de sentar, vem passando um pássaro. Aí a sua mente começa. De onde ele veio? Ué, por que ele está indo para lá? O que será que tem lá? Por que ele fez cocô ali? Nossa, será que ele vai fazer cocô na minha cabeça? Não, porque ontem eu lembrei de um que fez cocô na minha cabeça. E ontem eu estava na minha casa, eu briguei com meu marido. E cadê o lugar que você estava sentado? Foi pro beleléu. Você não consegue sentar num lugar e escutar o seu silêncio interior. A gente não escuta o nosso silêncio interior. A gente deixa a nossa mente dominar a gente. Com tudo que a gente passou. Gente, isso não sou eu. Eu preciso ter paz de espírito. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. O que era pobre de espírito para Jesus? Era sem as posses materiais, o espírito sem a materialidade. É de a gente deixar nossa materialidade na hora que precisa pensar dela, mas parar para escutar o nosso silêncio interior. Parar para entender quem nós somos, sem a ansiedade, sem as loucuras da vida, sem os nossos descontentamentos materiais e principalmente sem a nossa insegurança material. Nós estamos aqui para experimentar. Nós viemos nessa vida para experimentar. A vida são estímulos para a gente entender quem nós somos. Mas eu só consigo entender quem eu sou quando eu entro em silêncio. Quando eu paro para escutar as respostas das perguntas que eu fiz para Deus. Porque perguntas para Ele a gente faz o tempo inteiro. Mas parar para escutar as respostas, muito pouco de nós. Então está na hora da gente parar e começar a escutar quem nós somos. Gente, a gente é reencarnacionista, não é? Eu sou. Eu não acredito em reencarnação. Eu tenho certeza sobre a reencarnação. Não só por estudos, mas a peregrinação minha, comecei como caça-fantasma. Literalmente da palavra. Eu virei um caça-fantasma, eu buscava fenômenos. Então eu já vi piano tocando sozinho, eu já apanhei de espírito, eu já corri de espírito, eu já vi coisas aparecendo na minha frente, já puxaram a minha coberta de noite, já fizeram o diabo comigo. Mas foi a minha peregrinação. Hoje eu sei que nada disso para mim é importante. O importante é o que eu sinto. Então eu estou buscando agora o meu silêncio interior. Eu estou buscando agora o que eu sou. E quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles que não carregam a materialidade nas costas, os rancores, os ódios, as brigas, porque isso faz com que o caminho fique mais pesado. O pesado não é o caminho, o pesado é o peso que a gente leva nas costas. Então, se a gente começar a deixar essas coisas pelo caminho, a nossa vida vai ficar muito mais leve, o nosso caminho vai ficar muito mais feliz, e nós vamos todo dia ganhar um presente. Quando a gente acorda de manhã cedo e fala, nossa, mais um dia eu ganhei um presente. E a gente vai ficar feliz que nem a dona Dilma. Porque nós ganhamos um presente todo dia dessa inteligência suprema, desse mecanismo de crescimento, desse negócio chamado vida. E Jesus fala, eu vim porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que ele falou a seguir?
E eu quero que vocês a tenham em abundância. Então nós temos essa possibilidade de ter abundância de sentimentos, de alegrias, de tristezas também. Mas é o nosso processo de crescimento e que Jesus esteja presente nesse processo, hoje e sempre. Muito obrigado. Obrigado. Gratidão é uma coisa que a gente adquire com o tempo. Não existe nenhuma fórmula, mas é uma coisa que vem aqui de dentro. Quando sai para fora, é muito bom você sentir grato. Eu sinto gratidão por vocês, eu sinto gratidão por vocês. Eu sinto gratidão por ele e pelo caminho que ele me ensinou. E eu estou com vocês. Se a gente seguir ele, a gente vai se dar bem. Obrigado. Obrigado.